Daremos início agora à formação do software de controle do equipamento FlowStar. Depois que o software é gravado corretamente aqui no computador, então podemos acessá-lo aqui na tela de início, nessa seção da BMG, com esse ícone, ou podemos também guardar esse ícone aqui do lado de fora, e ele vai aparecer aqui como um pedaço de microplaca e um símbolo ômega na frente. Damos duplo clique para entrar, e a primeira janela que aparece então é esta, com dois diferentes níveis de usuários. O usuário genérico, com o nome User, que não precisa de contrassenha e tem acesso a todos os protocolos, e um usuário administrador, que tem a contrassenha BMG em letra minúscula. Esse administrador então serve para criar novos usuários com diferentes níveis de acesso. Então vamos supor que num grupo de investigação seja necessário criar vários usuários para que cada um não tenha acesso ao protocolo do outro e que não possa modificá-lo. Então, com o administrador pode-se criar novos usuários. Essa parte de Accounting Settings dá para manutenção da BMG e não precisa ser explorada aqui no vídeo. Vamos entrar então como usuários. E abre então essa tela principal aqui. E com as versões do software, a versão do firmware e do número de série. Nesse caso, no meu computador não aparece porque o meu computador não está associado ao equipamento. Só tem o software aqui para eu explorar e para fazer a formação. Quando queremos utilizar o equipamento, tanto faz se ligamos o equipamento ou abrimos o software primeiro. O computador busca o equipamento e então o equipamento faz um auto-checking. E na janela de informações, que é essa daqui, tem que aparecer os dados de firmware, version e o serial number. E quando isso acontece, significa que o computador está conectado corretamente. Na parte superior temos 3 abas, uma destinada para os ensaios com microplaca, outra para os ensaios com LV Plate e a outra da configurações, que é uma aba que se usa muito pouco, só para fazer as configurações iniciais e depois os protocolos vão seguir sempre essas configurações. O primeiro ícone então é o Reader Type, que diz quais são as características do meu equipamento. O botão de conexão, que diz que mostra se o equipamento está conectado e se é a primeira vez que nós fazemos a conexão com qualquer computador externo, nós temos que vir aqui primeiro e dar um Connection Check. Como a licença do equipamento ela é livre, é aberta para o número de computadores que for necessário, então toda vez que se conectar um computador novo ao equipamento, vai ser necessário fazer o Connection Check. E depois, normalmente, isso nunca mais será necessário. Aqui no Reader Configuration é a parte mais para manutenção e que não é necessário explorar. A parte do Optic Information mostra quais são as tecnologias que estão associadas ao equipamento. Aqui na parte de mostra quais são os métodos possíveis para serem utilizados com essas determinadas tecnologias. E aqui a parte dos filtros se utiliza quando se vai colocar um filtro novo, ou então quando o equipamento chega pela primeira vez aos usuários, a quem compra e que vai utilizar, para sempre ser feita a primeira instalação dos filtros. Nesse caso já tem alguns demonstrados, mas se fosse o caso de querer fazer uma alteração, instalar um novo filtro, então eu teria que colocar aqui BMG em letras minúsculas, e ele já me permite fazer o acesso e a edição dessa área. Então, nesse caso, temos que associar o conjunto novo de filtros à posição
vir aqui e escrever quais seria o comprimento de ondas associado a eles e dar OK. Em Program Configuration é a parte que se faz alterações que não são necessariamente que influenciam no rendimento do equipamento, nos resultados do ensaio, mas que tornam o trabalho mais cômodo para o usuário. Essa parte das preferências mostra algumas opções de utilização do equipamento, mas a parte mais importante é essa do Test Run Settings, que tem algumas alterações que podem impactar de maneira significativa na rotina do usuário. Como, por exemplo, Beep After Finishing a Test Run. Significa que, se selecionarmos essa opção, então toda vez que acabar uma corrida, o equipamento vai emitir um sinal sonoro. Ou esse que é Move Plate Out After Finishing a Test Run, que significa que após então uma corrida, o equipamento vai expor a placa ao final da corrida e deixar para o lado de fora. Num caso em que o equipamento está num local seguro, e isso significa que quando estiver com a placa exposta, com a bandeja e a microplaca exposta, não há perigo de alguém passar e esbarrar nessa placa a ponto de quebrá-la ou causar algum dano. Então, nesse caso, é possível utilizar essa opção e ela pode ser útil em alguns casos. Por exemplo, vamos supor que um usuário utilize um solvente ou algum reagente para fazer as medidas que seja corrosivo, como o DMSO, por exemplo. Então, nesse caso, é desejado que o equipamento tenha essa opção, porque vamos imaginar que o usuário faça uma corrida de cinética que leve 3 horas e o equipamento fique fazendo a leitura e depois, quando acaba a corrida, o usuário esquece de tirar a placa. Então, essa placa vai ficar com um componente que é corrosivo em incubação a 37 graus, por exemplo. E isso vai causar a formação do vapor de DMSO no equipamento e esse vapor pode corroer as partes internas a longo prazo. Tá certo que o equipamento tem ventoinhas para impedir o acúmulo desses vapores e até mesmo de umidade, mas com substâncias corrosivas é bom evitar esse acúmulo, porque a longo prazo pode danificar o equipamento. Data Output é a maneira com que esses dados gerados no equipamento vão ser gravados. Nesse caso aqui do ASCII2 é um formato universal, caso os dados sejam tratados em Excel. E esse aqui é o Absolute Database, que é o formato necessário para se trabalhar no nosso software MARS. Nós recomendamos que sempre utilizemos essa opção, primeiro porque o software MARS é muito competente, ele tem muitas opções, ele tem muita capacidade, então não utilizar ele seria um desperdício. E também porque os dados que forem gerados em ASCII não vão estar tão organizados quanto os que já forem tratados pelo MARS. E a partir do momento que nós utilizamos o MARS, a qualquer momento é possível fazer a exportação dos dados para Excel. E nesse caso, os dados já iriam com uma organização muito melhor. Em Manage Microplates, nós temos então aqui a configuração das microplacas. Já tem bastante opções do mercado inseridas aqui, com as suas dimensões colocadas, mas a partir do momento que vocês têm uma microplaca que não tenha aqui configurada, mas que respeitem as normativas da SBS Standard, que é a normativa que regula o formato das placas, é possível utilizar já essa opção, aqui por exemplo para 96, porque a variação
entre porque a variação entre as dimensões entre essas placas é muito ínfima. Se compararmos, por exemplo, uma Standard 96 com uma outra placa que também seja padrão, como essas da Griner, que repara como é igual os valores de dimensão. Mas se nós tivermos uma placa que seja muito diferente, que não siga essa normativa e que tenha realmente dimensões bastante diferentes das que estão aqui registradas, é possível entrar aqui em New, criar uma microplaca e estabelecer as dimensões corretamente para ela ficar registradas. Toda vez que também vocês tiverem uma dúvida, é possível entrar aqui em Help, que explica detalhadamente o que é cada setor. Nós entramos, por exemplo, no Help destinado às microplacas, então ele já acessou aqui dentro de todo o conteúdo o lugar exato, selecionado já para essa parte das microplacas. E é uma das melhores coisas do software, uma das melhores coisas que esse setor ajuda. É muito bem explicado. Se entrarmos aqui então no LVS Plate, que nada mais é que uma placa com microposições, 16 microposições, e que se pode colocar microgotas de até 2 microlitros. E essa placa possui uma tampa que ao fechar forma uma coluna como se fosse um nanodrop. E então o passo de luz é tão pequeno que é necessário estar bem calibrado. Então nesse caso existem 3 opções que são diferentes da parte das microplacas. A parte da calibração, que se faz quando se adquire uma microplaca do tipo LVS Plate, ou então quando nós temos a microplaca que quebra. Por exemplo, um cristal de cima ou cristal de baixo, que forma a coluna, e depois é necessário fazer a substituição. A partir do momento que faz a substituição, se torna como se fosse uma LVS Plate nova, porque é um passo de luz tão pequeno que uma microplaca nunca é igual à outra. Então, a primeira coisa que se faz quando tem uma LVS Plate é fazer a calibração. A partir disso, não se usa mais essa parte. Essa parte do Cleanliness Check é uma medida que se faz com a placa LVS vazia, para verificar se ela está devidamente limpa. Se caso alguma microposição apresenta um valor de absorvância acima do permitido pelo controle do equipamento, ele não vai permitir que seja utilizada a LVS Plate. Então, é necessário fazer uma nova limpeza da placa, depois um novo Cleanliness Check, e assim, se ele permitir, a utilização. O Blank Measurement é quando nós queremos medir um branco com a placa LVS, e para isso nós temos 2 opções. Ou podemos colocar o branco antes da medição na placa e fazer a leitura do branco, ou colocar o branco em uma das 16 microposições, tal qual nós faremos depois com a microplaca normalmente. Como todo o resto é igual, eu vou explorar então todas essas partes aqui na área do microplate. Aqui no microplate, nós temos as opções do plate out, que é para inserir ou retirar a placa do equipamento, da bandeja expõe ou retrai. No Start Measurement é o botão para começar uma medida. Quando usamos esse botão, o que o equipamento faz é chamar um protocolo. Depois nós fazemos a leitura. No Quick Start é quase igual ao Start Measurement, mas aparece uma janela mostrando as tecnologias instaladas. Vamos ver se eu acesso.
aqui em Perform Measurements. Então, mostra na janela de ajuda o que apareceria se nós clicássemos ali no botão Quick Start, que eu não posso clicar agora porque eu não estou associado a um equipamento, mas aparece essa janela, que mostra as tecnologias que eu tenho para selecionar, para escolher qual delas eu quero fazer uma leitura rápida, com um início rápido. Eu escolheria também aqui os filtros que eu quero utilizar, de excitação, de emissão. Eu escolheria também a microplaca, segundo aquelas opções que nós vimos nas configurações de microplaca. E daria um nome para essa minha leitura. No caso aqui eu tenho a possibilidade de colocar apenas um nome. E daria Start Measurement. E com isso, nós faríamos uma leitura com o último protocolo da tecnologia selecionada. Dando continuidade aqui, então, na parte do Test Duration, aparece o tempo que resta para que a leitura seja concluída, e também um ícone que permite ver em tempo real o gráfico da medida que está a decorrer, ou o último intervalo da cinética que nós estamos medindo. Isso quando fizermos um teste, nós iremos explorar melhor. A parte aqui, esse ícone com uma estrela de 4 pontas vermelhas é o acesso ao software de controle, o MARS. E é um acesso automático aqui por dentro do software de controle. Quando entramos nesse botão, aparece uma janela com os testes e as respectivas identificações. Aqui seria o mesmo que esse botão, mas para fazer uma abertura imediata no teste, nos resultados da última corrida. Na janela de temperatura, onde nós configuramos a temperatura do equipamento. E vamos de novo no botão de ajuda para verificar o que nós podemos encontrar quando acessamos aqui em Incubation. Quando clicamos então naquele ícone da temperatura, o que aparece é essa janela onde nós podemos estabelecer qual que é a nova temperatura que queremos fazer a incubação do equipamento. E a partir desse momento, quando o equipamento está incubando, aqui vai aparecer os números reais até chegar à temperatura. Antes de chegar à temperatura, esses números serão vermelhos. Quando chegarem à temperatura configurada, os números serão verdes. O equipamento pode controlar a temperatura, aqui diz 25 a 45 graus Celsius, mas esse 25 é considerando que o ambiente em que o equipamento está seja controlado a 20 graus Celsius, porque o que o equipamento faz, na verdade, é controlar a temperatura 5 graus acima da temperatura ambiente. Então, se o ambiente está a 20 graus Celsius, a temperatura mínima a ser feita as leituras com a incubação de 25 graus. Se for necessário fazer uma leitura com uma temperatura inferior a 25, por exemplo, 15 graus, então é necessário deixar o equipamento dentro de uma incubadora com temperatura controlada a 10 graus, para que ele atinja então os 10 graus mais 5 graus, ou seja, os 15 graus desejados. É possível também monitorar a temperatura sem incubar. Então, quando selecionamos esta opção, o que o equipamento fará será um registro da temperatura em que a leitura está a ocorrer. E nesse caso, os números aqui ficarão em azul. Então, monitorando a temperatura, quando nós recolhermos os dados, será registrado então a que temperatura a leitura foi feita em cada poço. Essa opção do Use Above Setting After Power On
é quando queremos estabelecer uma temperatura a ser feita sempre as medidas e quando queremos que o equipamento inicie, assim que ele é ligado, já atinge aquela temperatura e assim facilitar a rotina de trabalho. Aqui na parte do injetor, também vou utilizar a janela de ajuda em Priming para mostrar a janela que apareceria se estivesse conectado a uma máquina, a um leitor. Então essa janela traz duas opções, o injetor 1 e o injetor 2. Nesse caso aqui, por exemplo, nós só teríamos um injetor funcionando. E aqui nós temos duas maneiras mais básicas de trabalhar. A de preparar para injeção, prime, ou o modo backflush. O modo backflush é usado para recolher o líquido e nesse caso, então, ao invés do líquido ser transferido do reservatório para a agulha, o líquido então será direcionado da agulha para o reservatório. E é usado quando queremos recuperar o líquido que ficou dentro do circuito do injetor. Essa parte do Inverse Dispensing Function é importante quando usamos uma solução que tenha partículas ou células e que podem depositar no fundo do corpo da seringa. E nesse caso usamos essa opção selecionada para que o líquido seja dispensado de maneira mais uniforme e não com injeções com mais partículas ou menos partículas. Aqui em Stroke Volume é o volume de cada pump para realizar as injeções e é geralmente uma configuração que nunca se altera. Nós mantemos em 500 e não alteramos. O Total Prime Volume já sim é um valor que nós alteramos e com 500 microlitros o circuito já fica cheio e já se pode ver líquido saindo pela ponta. Apesar disso, para evitar bolhas nos circuitos, por exemplo, é comum aumentarmos esses valores de 500, sempre recolhendo o que vai ser o excesso que será dispensado pela agulha antes. Ou então quando nós fazemos nós aumentamos também quando queremos limpar o circuito, o que é algo muito importante para evitar o entupimento ou concentração de sal, alguma concentração de sais dentro do interior. E nesse caso nós aumentamos o valor para 1.500, por exemplo, para que não precise ser feita várias vezes o pump. Então nós usamos esse volume maior do que a capacidade que cabe no circuito. Aqui em Prime Pump, faz o mesmo que o botão que está no interior do equipamento e ele prepara a injeção, basicamente. Aqui no Pump Speed, nós alteramos a velocidade de injeção, a velocidade com que o líquido é dispensado, então, dentro dos poços. E essa caixa de mensagem indica se o injetor está pronto ou não para ser feita a injeção. No caso, aqui ele está inicializado. Em Manage Protocols é a parte mais importante que nós exploraremos mais, porque é a parte que mais será utilizada pelo usuário. Então, essa parte de que nós fazemos novos protocolos ou procuramos por antigos para editar, e é a parte que mais importante, mais utilizada desse software. Aqui, por exemplo, nós podemos ver na lateral esquerda as tecnologias que nós temos. Aqui embaixo, ou melhor, aqui no meio, a janela de visualização dos protocolos que já temos para essas tecnologias. Quando alteramos aqui, podemos ver as de intensidade de fluorescência, por exemplo, e aqui de luminescência. Embaixo,
temos os botões para criar um novo protocolo, editar um protocolo, copiar, e aqui é importante quando nós fazemos uma edição a partir de um protocolo já bem estabelecido, é preferível primeiro fazer uma cópia para depois editar, para não perder as configurações já estabelecidas naquele protocolo, exportar e importar protocolos, deletar, que não é muito recomendável, e fechar aqui a aplicação. Vamos começar, por exemplo, para a intensidade de fluorescência, vamos criar um novo. Essa janela que abre, então, mostra para mim os 3 tipos de modo de leitura, sendo eles a ponto final e cinéticas lentas, modo placa, e cinéticas rápidas, modo poço. A diferença entre essas duas aqui é o modo da leitura. Vamos supor que nós tenhamos uma cinética que é devagar, então nós escolhemos essa opção e o que o equipamento vai fazer é a leitura de toda a placa no primeiro ciclo da cinética. Então ele lê a placa toda, depois ele volta, dá o tempo de espera, volta para o primeiro poço, lê toda a placa novamente para o segundo ciclo e assim sucessivamente até acabarem todos os ciclos da cinética. Agora vamos supor que nós tenhamos uma cinética rápida, de 20 segundos, por exemplo, de reação. Nós queremos fazer a leitura muito rapidamente, utilizando um injetor. Nesse caso, a partir do momento que nós começamos a fazer aqui a leitura da placa toda, quando voltarmos para o primeiro poço, no segundo ciclo, já acabou a cinética. Então, nós vamos ter perdido as informações. Então, nesse caso, usamos o modo poço, porque nessa opção, o equipamento vai fazer a injeção da substância na placa, e fazer a leitura de todos os ciclos por primeiro poço, para depois, então, passar para o segundo poço e assim cobrir todos os ciclos da cinética no segundo poço e assim até acabarem todos os poços preenchidos e configurados para essa placa. Vamos iniciar então primeiro a medida ponto final. E essa janela sempre aparece com algumas alterações. Primeiro nós colocamos aqui o nome, um nome para o protocolo que nós queremos fazer. Escolhemos a microplaca de acordo com aquelas opções já vistas. E aqui nós podemos escolher entre uma monocromática, colocando aqui 1, ou uma multicromática, que pode ser feita até 8, a depender do número de filtros que estão instalados. Quando nós colocamos que é uma multicromática, vai abrir então duas opções. Essa opção do Well Multichromatics e essa seta ao lado que direciona para essa aba criada, que nos permite então fazer a inserção dos filtros e do ganho, que será falado futuramente, daqui a pouco. Mas vamos supor que nós queiramos uma monocromática. Essa parte do Well Multichromatics, quando selecionamos aqui em cima, já até aparece uma explicação, mas é utilizada quando nós queremos fazer uma medição em que o intervalo da medição de um comprimento de onda, no caso das multicromáticas, do primeiro comprimento de onda e do segundo seja o menor possível. Então, quando selecionamos essa opção, o que o equipamento fará será a leitura do primeiro poço com o primeiro comprimento de onda, depois a leitura do primeiro poço com o segundo comprimento de onda, para depois então passar para o segundo poço. Se não tivermos essa opção selecionada, então o equipamento vai fazer a leitura da placa toda com o primeiro comprimento de onda estabelecido e depois com o segundo comprimento de onda para a placa toda.
É uma opção útil quando nós queremos fazer uma opção do tipo dual thread, é bastante utilizado. Aqui vou colocar como 1 para facilitar na explicação. Quando colocamos 1, nós podemos já selecionar os filtros de excitação e de emissão aqui mesmo, nessa parte, e o ganho também. O modo well scan é a maneira com que vai ser feita a medição do poço. Então, se deixarmos como none, a leitura vai ser feita bem na região central do poço. E se utilizarmos o orbital average, vamos supor que nós tenhamos células ou partículas que emitem fluorescência dentro do meu poço, da minha solução, e que elas sofram um efeito de borda e por isso elas ficam em regiões mais à borda e não no centro. Para fazer então a leitura dessas células, nós podemos escolher o orbital average e ele vai fazer a leitura em uma órbita ao redor do ponto central, nesses pontos vermelhos como nós estamos observando. E o resultado vai ser uma média de todos esses pontos aqui coletados. Podemos alterar também o diâmetro, como é possível observar aqui, até 6 milímetros, que é praticamente o tamanho todo do poço. E também, se quisermos cobrir toda a área do poço, podemos escolher o modo Orbital Spiral Average, que ele vai fazer uma leitura em espiral e o resultado vai ser uma média de todos esses pontos aqui. Temos que lembrar que quanto maior o número de pontos, maior vai ser o tempo de leitura, considerando que este é apenas um poço e que todos os poços vão ser lidos da mesma forma. Também podemos mudar o diâmetro da nossa espiral de leitura. E também temos a opção Matrix Scan. Nesse caso, nós não teremos uma média, um valor médio, e sim leituras do poço em diferentes regiões do poço de acordo com uma matriz, que pode variar de 3x3 até 30x30. Nesse caso, por exemplo, de 30x30, serão coletados resultados de 900 pontos ao longo do poço, e com isso nós podemos fazer um escaneamento dos resultados desse poço. Para o que isso é importante? Há pessoas que usam esse método para contar colônias, por exemplo, pois com os resultados que nós obtemos de uma leitura em forma de matriz, é possível fazer cálculos de áreas no software e depois produzir até gráficos de superfície, por exemplo. Então, isso pode ser bastante útil. Mas lembrando que quanto maior o número de pontos, maior o tempo que vai levar para ser feita a leitura em um único poço. E depois em todos os poços, se considerarmos a leitura total. Aqui nós escolhemos se nós queremos uma leitura do tipo top, por cima, ou bottom, por baixo. Quando estamos trabalhando com células, que tem uma tendência a decantar e ficar no fundo do poço, então nós escolhemos essa opção. O sétimo passo, então, é escolhermos os parâmetros de entre que nós queremos nossa análise, se ele vai ser mais rápido ou mais preciso, ou um valor intermediário. E para saber o que isso significa, apesar dele dizer aqui, enquanto nós deixamos aqui o número de flash e o valor do settling time, nós também podemos observar isso aqui em Advanced. E ele vai abrir essa janela para nós. Essa parte do General Settings, então, mostra, por exemplo, o Settling Time, que é o tempo de repouso que o líquido deve permanecer antes de ser feita a leitura.
Isso existe porque quando nós fazemos a leitura, o que se move é a placa embaixo do cabeçal onde está o detector. Então, nesse caso, que a leitura é de intensidade de fluorescência, não existe nenhum problema. Podemos manter a zero. Mas num caso de absorvância, por exemplo, em que o movimento do líquido vai influenciar na leitura, porque em absorvância, se nós tivermos a dispersão da luz, nós não iremos verificar o valor correto que foi absorvido pelo líquido. Então aqui nós temos que deixar um valor maior do que zero, que nós falaremos quando tratarmos de absorvância. Quando queremos reduzir o tempo de uma leitura, o primeiro sacrificado é o settling time. E aqui, intensidade de fluorescência, mantemos a zero, para ficar uma leitura mais rápida. O número de flashes é utilizado porque nós trabalhamos com uma lâmpada de Shannon. E que, em comparação com as lâmpadas de halogênio, tem bastante vantagens. Por exemplo, uma lâmpada de Shannon dá um valor de intensidade muito maior. E isso é importante porque nos ensaios de fluorescência, quanto maior a intensidade que se excita a amostra, melhor o sinal que nós temos. Além disso, as lâmpadas de Shannon não precisam esquentar ou estabilizar, e a partir do momento que ligamos o equipamento, já podemos fazer a leitura de amostras. Por isso, enquanto o equipamento não está fazendo nenhuma medida, a lâmpada pode permanecer apagada. Ela só acende quando está medindo e quando dispara os flashes. E por isso ela é mais duradoura. Uma lâmpada começa a perder intensidade, uma lâmpada de Shannon num equipamento como esse, a partir dos 100 milhões de disparos de flashes, o que são vários anos trabalhando com o equipamento todos os dias. E nesse caso, quando começa a perder um pouco de intensidade, também podemos trabalhar com um ganho, que será explicado depois, para que a análise seja feita de maneira como se fosse uma lâmpada nova. Até hoje não foi preciso trocar nenhuma lâmpada por desgaste. Porém, essas lâmpadas de Shannon têm algumas desvantagens. Na verdade, uma desvantagem, que é uma mínima diferença de intensidade entre os disparos de flashes que são obtidos. E se essa intensidade é diretamente proporcional ao sinal que nós temos, então, quando fazemos uma leitura, disparamos vários flashes para depois ter um valor médio de intensidade de fluorescência, e então esse valor médio faz com que a diferença entre os flashes disparados seja superada. Nesse caso aqui, por exemplo, para um valor para a intensidade de fluorescência, nós podemos deixar entre 5 e 15. Não precisa ser também muitos, a não ser que nós queiramos cobrir uma área maior. Por exemplo, aqui no Spiral Average, quando nós colocamos 5, nós podemos observar que tem 5 pontos coletados ao longo dessa espiral. Quando aumentamos esse valor para 40, por exemplo, já cobrimos uma área muito maior. Então, nesse caso, se queremos cobrir a área ao redor, essa área do poço o máximo possível, utilizamos um número de flashes maior. Vou colocar 5 aqui. Essa parte do Pause Before Plate Reading não é tão interessante aqui para a medida ponto final, então eu vou abordar quando estivermos falando de cinética. Também temos a opção do Flying Mode, que é utilizada em lugares onde se faz screening. Então, utiliza essa opção para que, basicamente, a leitura seja feita com a placa em movimento. Então, não existe nenhum settling time. A
A placa está sempre em movimento e ela passa por baixo do cabeçal de leitura e o equipamento dispara vários flashes. E, então, numa placa de 96, por exemplo, dá tempo de lançar 3 flashes por poço e numa placa de 384, um flash por poço. Nesse caso, o que nós estamos procurando não é uma leitura precisa, mas uma leitura rápida, é um screening de várias amostras. Aqui na aba do Layout, nós podemos então ver o desenho da placa de acordo com aquilo que nós classificarmos dentro de cada poço. Aqui nós podemos colocar amostras, assim, uma a uma. Podemos também arrastar, podemos primeiro apagar, se apertarmos aqui em Empty e depois clicarmos, ou então nessa coluna toda, no número 1 para apagar a coluna toda, ou então podemos usar o index, começando o valor em 1 e de maneira a aumentar, puxamos e arrastamos e o que aparece são as amostras preenchidas em ordem crescente. Podemos também deixar de maneira constante, começando no 9, por exemplo, e todas as que são preenchidas são amostras do número 9. Podemos colocar também um standard, aumentando, começando do 1. Podemos colocar um branco. E podemos fazer grupos. Quando colocamos aqui em Groups, essas amostras, o padrão e o branco, então, vão ter agora um apelido, o A. E porque ele faz parte do grupo A. Se nós escolhermos outro grupo B, por exemplo, nós podemos fazer a mesma coisa que fizemos com o A, mas para o grupo B. Podemos colocar aqui um constante para x9, xb9 igual a xa9. Podemos colocar padrão. Podemos colocar também um branco. E nesse caso aqui, o que será feito depois no tratamento de dados é: essas amostras vão ser calculadas em função do padrão A e descontando o valor do branco A. E as amostras B serão calculadas de acordo com a curva de calibração produzida utilizando os padrões de B, descontando o valor do branco de B. Porém, esses dois dados vão poder ser lidos e tratados em paralelo dentro do software de tratamento de dados. Além disso, nós podemos também criar replicatas. Por exemplo, se eu venho aqui e coloco no sample primeiro e crio, por exemplo, faço a leitura em triplicatas e quero preencher de maneira vertical, começando no número 1, quando eu venho aqui e arrasto, ele vai me produzir então x1, 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 b2, 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 porque também eu coloquei no sentido vertical. No sentido horizontal, se eu quisesse preencher essa linha, então, começando no número 3, preencheria dessa forma. Posso também apagar e voltar para a minha configuração. Aqui na direção de leitura, mostra como será feita a leitura do equipamento. Aqui nós temos essas últimas colunas vazias. Então não me interessa que o equipamento faça essa leitura de maneira horizontal, passando linha por linha, porque chegando aqui ele vai perder um pouco de tempo. Se eu colocar, por exemplo, a opção 9, que começa do lado esquerdo, de cima para baixo, e depois volta e faz essa leitura assim dessa forma, e assim sucessivamente, eu vou fazer a leitura de todos os parâmetros aqui, e quando chegar no final,
ele vai parar de fazer a leitura e ele não vai perder tempo com esses postos vazios aqui nas últimas colunas. Deixa eu voltar a colocar, que eu apaguei sem querer. Para essa aba, então, de concentrações e volumes, eu tenho aqui nessa parte a concentração dos meus padrões. Então, eu preencho nessa coluna aqui, destinada às concentrações. Posso escrever, por exemplo, 10 ou 20, 10, 20, 40. Mas também posso, para pagar eu coloco 0. Mas eu posso também colocar assim, colocando 10 de valor inicial e com um fator de 2, para que seja sempre o dobro, e arrasto. E ele já faz automaticamente para mim, 10, 20, 40, 80 e assim. O próximo que ele preencheria aqui, por exemplo, seria de 640, a menos que eu coloque 10 novamente. E preencha tudo novamente. Também eu poderia fazer de maneira incremental, ou seja, colocaria aqui 10 e aumentaria num fator de 10. Então, quando eu puxar e arrastar, agora eu vou fazer uma somatória de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ou um decréscimo, caso eu coloque aqui, por exemplo, 200 e queira fazer uma diminuição a cada 10. Então, ele vai retirar 10 nas sucessivas linhas que foram preenchidas para o meu padrão. Também podemos fazer um fator decrescente multiplicando por um valor inferior a 0, por exemplo. Começamos por 200 e multiplicamos dividindo sempre por 4. Então, colocamos aqui vezes 0,25. E quando arrastamos, obtemos sempre 1/4 do valor do anterior. Aqui, na unidade de concentração, seria a unidade que escrevemos para aparecer depois no nosso gráfico. Por exemplo, miligramas por mililitros. O que é importante dizer aqui é que o valor que aparecer aqui é o que vai aparecer depois. Ele não reconhece nenhuma unidade já pré-estabelecida. Ou seja, se tiver um erro, como escrever com um L minúsculo ou com um G maiúsculo, vai aparecer assim no final no nosso gráfico gerado pelo software Mars. Então tem que ter atenção aqui na hora de preencher. Para o volume de injeção, seriam essas colunas. Cada coluna representaria um momento em que vai ser feita a injeção. Como nós, nesse tipo de leitura a ponto final, só temos um momento, que é antes de fazer a leitura, a primeira e única leitura, então a separação estaria de acordo com o tipo de injetor que vai ser colocado. Se nós queremos o injetor 1 e o injetor 2, caso seja permitido, seja possível, esteja instalado no equipamento, ou somente o injetor 1. Nesse caso, nós também podemos colocar aqui nas amostras, que está abaixo. Se nós descermos aqui na rolagem, nós encontramos as amostras. E podemos colocar aqui, por exemplo, no poço A 100 microlitros, no poço A2 50 microlitros e assim por diante, ou não colocar nada. Aqui nós escolhemos a velocidade que vai ser feita essa injeção e temos que ter um pouco de cuidado quando trabalhamos com células para não colocar uma agitação muito intensa
porque isso pode levar levantar essas células que estão no fundo do poço ou causar um estresse celular. Então, temos que testar esse parâmetro e ver o que acontece com as leituras, porque uma agitação, as pessoas sempre querem fazer agitações rápidas para diminuir o tempo de leitura, o tempo total, mas acabam prejudicando a análise por um excesso de velocidade. Isso deve ser testado de acordo com a nossa. Se nós selecionarmos aqui nesse modo Use Smart Dispensing, o que vai acontecer é o seguinte. No modo padrão, o equipamento irá recolher um pouco de líquido e dispensar em cada poço toda vez que fizer uma injeção. Já no modo Smart Dispensing, o equipamento então vai fazer uma aspiração, encher completamente o êmbolo e fazer as injeções até acabar quase o líquido. Quando o líquido estiver quase acabando, o equipamento então vai gastar um tempo maior para fazer uma nova aspiração e assim terminar de fazer as injeções necessárias. Nesse caso aqui, o tempo necessário para fazer uma injeção nesses poços em que não será feita a aspiração vai ser menor em relação a essa injeção quando será feita a aspiração. Então, num valor padrão, todas as dispensões de volumes, vamos dizer assim, todas as injeções terão quase que o mesmo valor de tempo gasto, enquanto que nesse modo Smart Dispensing não vai ser diferente de acordo com a injeção, que se será feita a aspiração ou não. Injection Time, nós temos aqui uma janela um pouco mais simples, porque é a medida ponto final, e em uma medida ao programar as injeções, então, na aba anterior, é possível ver o tempo total que leva para a injeção, dando check time. Então, quando nós colocamos aqui os valores de injeção e damos um check timing, nós encontramos um valor para cada injeção. E aqui nós podemos dizer quando que nós vamos começar a proceder, então, com a injeção. Geralmente é um valor muito baixo, de 0,2 a 0,3 segundos, a depender do volume e da velocidade que nós configuramos. Mas quando nós obtemos esse valor, então, de quando tarda para injetar, podemos voltar para essa aba do Basic Parameters e colocar na parte do Measurement Start Time o valor dado pela injeção, porque assim o equipamento só vai começar a fazer a leitura após o tempo decorrido em que foi feita a injeção. Ele não vai fazer então a leitura e a injeção e a leitura ao mesmo tempo. Na parte do shaking, nós temos as opções de agitação. Então, nesse caso também seria mais básico, porque não temos ciclos, não é medida de cinética. Nós podemos escolher sem agitação, agitando antes da leitura da placa toda e agitando depois de uma injeção. Se nós colocarmos aqui, então, após uma injeção, ele pergunta qual modo, se é linear, orbital ou duplo orbital, que seria em forma de 8, que é a mais eficiente, e a frequência. Uma placa de 96, devido ao fenômeno de tensão superficial, é necessário que seja 700 RPM pelo menos. E aqui ele diz por quanto tempo em segundos nós queremos fazer essa agitação depois de uma injeção, por exemplo, 3 segundos. E toda vez que nós apertamos aqui, depois de configurar tudo e apertar o OK, será gravado então esse novo protocolo. Vou dar o Cancel, que eu não quero gravar agora.
Outra medida que podemos tentar agora é também de intensidade de fluorescência, mas para uma cinética. Vou escolher então as cinéticas lentas, mas tudo que será explicado para ela também será a mesma coisa para cinéticas rápidas, no modo poço, só variando aquele tipo de leitura que foi mencionado anteriormente. A janela que aparece é quase a mesma da outra vez, só muda um pouco essa parte do Kinetic Settings, são as configurações da cinética. Aqui, da mesma forma, eu dou um nome para o protocolo, escolho uma microplaca, escolho o número de multicromáticas que eu quero, coloco quais são os meus comprimentos, vamos supor que eu queira só uma, meu filtro de excitação e o meu filtro de emissão, e o ganho. E aqui também, se eu quero qual é o tipo de modo de leitura. Aqui nesse caso, por se tratar de cinética, ele não permite que eu faça um escaneado matricial. Então aqui nós podemos selecionar, por exemplo, o número de ciclos. Se nós colocamos aqui, fica cinza. Ou seja, só pode um ciclo, uma medida ponto final. Então, para mais de um ciclo, ou seja, para o ensaio de cinética, temos que escolher outras opções que não sejam o escaneado matricial. Tenho que levar em consideração também que o modo Spiral Average é o modo que leva mais tempo. Então, se eu tenho uma amostra que seja homogênea, eu posso utilizar aqui o modo None, por exemplo. Ou seja, a leitura bem no ponto central da placa. Pois eu sei que a leitura de fluorescência no meio da placa vai ser a mesma que nos demais partes da placa. No caso de eu não ter agregados e nem células que sofram efeito, por exemplo, de borda. Aqui eu também seleciono se a leitura vai ser por cima ou por baixo. E aqui nessa parte do Kinetic Settings, então eu posso estabelecer qual é o número de ciclos. Por exemplo, 5 ciclos. E por quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Por exemplo, a cada 30 segundos. Se nós aumentarmos aqui pelo Advanced, nós vamos perceber que podemos fazer até situações mais complexas. Nesse caso, eu tenho um número de janelas de cinética igual a 1. Ou seja, as leituras que serão feitas ao longo da minha corrida toda, as leituras serão distribuídas de maneira igual. Nesse caso aqui, por exemplo, a cada 30 segundos. Se eu quero criar uma cinética mais complexa, com mais de um tipo de leitura, eu já já aumento um pouco a complexidade aqui, colocando 2. Se entrarmos aqui nessa seta, nós podemos abrir essa janela mostrando a complexidade delas. Vamos supor que eu tenho uma leitura que seja, primeiro, uma que seja de uma janela apenas. E eu quero que seja uma leitura de 10 minutos a cada 30 segundos. Nesse caso, eu colocaria aqui 21 e aqui 30. Por que 21 e 30? Porque uma leitura de 10 minutos a cada 30 segundos são 20 medidas, mas eu coloco 21 porque também será feita a leitura no tempo zero, ou seja, antes de começarem os intervalos entre as leituras. Agora, vamos supor que eu queira fazer uma complexa, que eu queira medir nos primeiros 5 minutos a cada 30 segundos e depois nos últimos 5 minutos do intervalo total de 10 minutos a cada 60 segundos, ou seja, de minuto em minuto. Então aqui eu colocaria 16, ou melhor, 11, porque são os primeiros 5 minutos a cada 30 segundos mais o tempo zero. E aqui eu colocaria
os últimos 5 minutos a cada 60 segundos. Então, nesse caso, eu tenho uma cinética com intervalos distribuídos de duas maneiras diferentes. Vamos voltar para outra configuração para ficar mais fácil de explicar. Então, aqui eu volto para 21 e aqui eu volto para 30. Pronto. Aqui no Setting Time vou deixar 0, porque é uma medida de fluorescência, como havíamos falado antes. O número de flashes, como é na parte central, porque é uma amostra homogênea, vou estabelecer aqui 5, que já é suficiente para tirar um valor bom, valor médio entre os flashes. E aqui no Pause Before Cycle, que eu não tinha comentado antes na parte do leitura ponto final, aqui já seria importante, porque é uma medida de cinética. Então, vamos imaginar que eu tenha, por alguma razão, eu não queira utilizar o meu injetor, ou que eu não tenha injetor, e que num determinado ciclo, antes de um determinado ciclo, eu queira eu quero pipetar um reagente em alguns poços. Vamos supor que seja depois de 2 minutos de leitura, depois de ensaio. Depois de 2 minutos de leitura, então, seria o ciclo 5. E se eu mantiver aqui por 0 segundos, o que vai acontecer? A medida vai começar a acontecer e depois, quando finalizar o quarto ciclo, e antes de começar o quinto, o equipamento vai expor a placa durante um tempo indeterminado. Ou seja, antes de começar o ciclo, o equipamento expõe a placa para eu fazer essa pipetagem e só vai voltar à leitura, aos ciclos, terminar esses ciclos, quando eu pedir para ele reiniciar a leitura. Se eu colocasse aqui um valor de 30 segundos, por exemplo, o que o equipamento faria seria fazer a leitura dos 4 primeiros ciclos e antes de começar o quinto ciclo, ele ficaria parado, a placa ficaria incubando dentro do equipamento por 30 segundos. Então, não seria uma programação que colocaria a placa para fora para eu fazer essa pipetagem. Agora, vamos supor que eu queira fazer essa adição com pipeta, só que em 2 tempos diferentes do meu ciclo. Antes do ciclo 5 e antes do ciclo 8, por exemplo. Então, eu mantenho aqui essa programação para o ciclo 5 e aqui deixando a 0 segundos. Ele vai fazer a leitura até o quarto ciclo, vai expor antes do quinto ciclo. Eu faço a pipetagem, coloco o equipamento para continuar e quando eu estiver monitorando aqui no test duration em qual ciclo ele vai estar, quando eu perceber que ele vai estar no ciclo 7, eu dou o pause. E isso vai fazer com que o equipamento termine a leitura desse ciclo 7 e antes de começar o 8, ele vai fazer exatamente o que foi programado aqui para o ciclo 5. Ele vai expor a placa e para eu fazer a adição novamente de alguma substância nos poços desejados e só vai voltar a terminar a leitura se eu pedir para ele retomar essa medição. Aqui na parte do layout é a mesma coisa, então eu vou preencher de maneira genérica aqui apertando 96 para preencher como se fossem 96 amostras, só para procedermos aqui as concentrações e volumes. Aqui não aparece nenhum standard porque eu não coloquei nenhum standard, só amostras. E aqui essas amostras estão mostradas dessa forma aqui para mim. E aqui eu posso dizer
como é que vão acontecer essas injeções ao longo dos ciclos. Aqui nas colunas volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Eu posso fazer injeções em 4 diferentes tempos da minha cinética total. Então aqui vamos supor que eu tenha somente um injetor, eu coloco pump 1, ou então eu tenho 2, coloco 3 injeções diferentes para o pump 1 e uma para o pump 2, todas elas com 300, e eu queira colocar diferentes volumes para diferentes amostras. Aqui, por exemplo, eu colocaria 50, 100, 150 e 200, vamos supor, para esses 4 postos aqui, dessa coluna 1. 1, 2, 3, 4. Mas eu também quero variar, e para esses postos aqui, eu vou colocar em um tempo diferente. Então não vai ser no primeiro, não vai ser num determinado ciclo, vai ser em outro ciclo. E aqui eu vou colocar de novo, por exemplo, 50, 100, 150 e 200. Nesse terceiro tempo da cinética, eu vou colocar agora 10 para cada um desses. E vamos supor que eu queira também fazer a injeção de um outro composto que está em outro injetor diferente, está no Pump 2, para esses últimos aqui também. Aqui vou colocar 50 para cada um. Bem, como serão distribuídos então esses volumes para esses poços? Aqui em Injection Time, o que nós observamos são 4 barras, cada barra está relacionada a uma dessas colunas, então a barra Injection 1 está relacionada a essa coluna, a primeira coluna do volume, e isso significa que quando nós arrastamos aqui esse valor aqui, esse cursor, nós determinamos em qual ciclo será feita essa injeção para essa coluna. Então, no caso, eu quero colocar aqui no ciclo 5, no ciclo 9, vamos supor, no ciclo 10 ou 13, e aqui eu quero fazer a injeção desse pump 2 aqui junto com o pump 1 para os mesmos poços. Então, o que significa isso? Dos 21 ciclos possíveis, nós temos que, quando chegar no 5º ciclo, o meu equipamento vai injetar 50 microlitros no poço da amostra X1, 100 na X2 e assim sucessivamente. Quando chegar no ciclo 9, a injeção vai ser feita então nos poços do X5 ao X8, com esses volumes estabelecidos. E quando chegar no ciclo 13, será feita então a injeção nesses poços das amostras X9 até X11, com esses volumes aqui, tanto da bomba 1 quanto da bomba 2. Agora, se eu coloco esse Equidistant Kinetic Cycles aqui, o que significa isso? Nós estabelecemos nos parâmetros básicos que o número de ciclos seria 21 e que o intervalo entre cada ciclo seria de 30 segundos. Quando nós observamos aqui, o que nós percebemos é que
esse 30 segundos pode ser maior a depender da injeção que será feito antes desse ciclo. Então aqui, por exemplo, no ciclo 5, esse valor de 30 segundos vai ser maior porque serão feitas essas injeções aqui com essa velocidade. Vamos supor que seja de 5 segundos para fazer essa injeção aqui. Então, aqui nesse ciclo vai ser de 35 segundos. Aqui tem os mesmos valores, a mesma velocidade também vai ser de 5 segundos. E aqui vai ser de 4 segundos, por exemplo. Então, a distância entre os intervalos de cada ciclo não vai ser a mesma. Se nós colocamos aqui o equidistant kinetic cycles, ele vai fazer com que o intervalo entre os ciclos seja do tamanho do maior ciclo que nós teremos. Então, que no caso aqui seria de 35 segundos. Então, nesse caso aqui, selecionando essa opção, na verdade, nós não teremos ciclos com intervalos de 30 segundos entre eles, mas sim de 35. E todos eles vão ter essa distância, esse intervalo com o mesmo valor. Se nós tirarmos aqui, voltaremos a ter 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 35 segundos, 30, 30, 30 e assim por diante. Quando nós vamos, então, para a parte do shaking, aqui nós temos muito mais opções, porque nós temos modos não agitação, agitar antes de cada ciclo, agitar antes do primeiro ciclo, antes de um ciclo definido, depois de uma injeção, depois de um ciclo que tem injeção, ou antes das leituras. Se eu escolher, por exemplo, antes de um ciclo definido, ele vai me perguntar em qual modo. Vou manter o duplo orbital em forma de 8, vou aumentar para 700 RPM de frequência, e aqui eu digo antes de qual ciclo definido. Vamos supor que eu queira esse do ciclo 5 e do ciclo 13. E aqui eu digo que é por 5 segundos. E aqui então eu estabeleci a agitação antes dos ciclos 13, não 12. E quando eu aperto OK, eu já faço mais um protocolo da maneira que eu selecionei aqui os injetores, o layout e os parâmetros básicos. Para o modo luminescência, então, se criarmos um novo protocolo, escolhendo a medida a ponto final, por exemplo, nós temos a mesma janela, mas nesse caso algumas alterações são feitas. O que muda aqui é que na maior parte dos casos não precisamos saber o comprimento de onda que estamos medindo. É um ensaio para recolher a luz que está sendo formada no equipamento. Então, não precisamos selecionar o comprimento de onda aqui. No entanto, tem alguns casos, em alguns ensaios muito específicos, como o BRET, que é uma medida de emissão dual, que precisamos ter um filtro e, nesse caso, selecionamos 2 comprimentos de ondas. Quando não é esse caso, nós simplesmente selecionamos aqui lens, e essa lente vai fazer a captação dos fótons que são emitidos pelo meu ensaio de luminescência. Quando temos uma multicromática, no caso do BRET, então selecionamos o comprimento de onda e o ganho, e assim nós temos tanto a captação quanto a excitação da amostra. E também podemos escolher se nós queremos uma leitura com a menor diferença entre essas dois modos de leitura. Vou colocar aqui por enquanto que é para não complicar nos demais parâmetros. Aqui também nós escolhemos qual é o tipo de leitura que nós queremos.
se é do ponto central, se é orbital average, ou spiral average, ou até mesmo matrix scan, porque nós estamos à medida ponto final. E aqui nós fazemos o ajuste do intervalo de tempo em que está sendo feita a medida. Bom, nesse caso também não vamos colocar nenhum settling time, mas aqui eu vou estabelecer que o detector vai estar aberto para mim durante os primeiros 5 segundos após um determinado poço. Ou seja, o equipamento vai fazer uma medição da luminescência de cada poço por 5 segundos. Se nós queremos que o resultado seja normalizado em relação a 1 segundo, por exemplo, nós colocamos aqui 1 segundo. Isso significa que a quantidade de luminescência que foi lida em cada poço durante 5 segundos, esse valor vai ser dividido por 5 para que o resultado seja apresentado para 1 segundo. Mas nesse caso, a literatura ou o protocolo que está sendo feito geralmente traz como deve ser normalizado o resultado. O resto é tudo igual à parte da luminescência. O layout, a concentração dos volumes, as agitações, tudo muito parecido. Para as medidas de absorvância, também é basicamente a mesma coisa. Entramos aqui em Manage Protocols, entramos em Absorvância e criamos um novo, a ponto final, por exemplo. Nesse caso aqui, depois de colocar o nome do protocolo, escolher a microplaca, a depender do equipamento, se ele tem Diode Array ou não, ou se ele trabalha por filtros, como esse que está selecionado aqui, pode-se escolher entre fazer a leitura em um comprimento de onda concreto, ou se nós queremos trabalhar com um espectro. E aqui, nessa opção, nós escolhemos então quais são os comprimentos de ondas, o intervalo entre esses comprimentos de ondas. Por exemplo, eu quero fazer a leitura de 220 até 1000 nanômetros, que é o permitido pelo equipamento, e com uma resolução de 1 nanômetro. Então, ele vai fazer uma leitura a 220, 221, 222 e assim sucessivamente até 1000. Essa resolução não é uma parte que impacta muito no tempo, porque a medida é muito rápida, então pode-se escolher um nanômetro que não vai impactar tanto com o tempo de análise. Ou aqui eu poderia escolher, por exemplo, um comprimento de onda ou mais de um comprimento de onda até 8, a depender também. Se for no caso de Diode Array, eu posso escolher até 8. Se eu tiver filtros, então eu escolho quantos filtros eu tiver instalado para medida de absorvância. Essa opção, então, da correção do passo de luz é uma opção para corrigir o deslocamento em que a luz passa pela amostra. Em absorvância, a absorvância de uma amostra é diretamente proporcional a esse caminho óptico, segundo a lei de Beer. Em microplacas, a leitura é realizada de maneira vertical e não como uma cuvette, que é atravessada pela lateral pelo feixe de excitação. E por isso, o passo de luz vai ser a altura do líquido no poço, numa microplaca. A correção, então, calcula o valor da altura do líquido. Quando nós colocamos aqui, por exemplo, 100 microlitros, o equipamento, então, corrige através de um algoritmo, ele sabe quais são as dimensões do poço, ele vai dizer para mim, nesses poços, então, preenchidos com 100 microlitros de volume das minhas soluções, a altura vai ser de 2,94.
E então, o valor de absorvância gerado vai ser relacionado a esse valor de altura. Essa correção é usada quando queremos comparar os resultados que nós obtemos em leituras de microplacas com resultados obtidos em cuvette. A partir do momento em que nós temos um standard bem definido e todos os volumes preenchidos na placa são todos iguais de 100 microlitros e os nossos cálculos das nossas amostras, nossos cálculos de concentração vai ser referente a esses standards, a esses padrões inseridos, então não é necessário colocar essa correção do passo de luz, porque a concentração calculada também vai ser proporcional à concentração medida dos padrões, se todos forem feitos com o mesmo volume, ou seja, todos tiverem a mesma altura de líquido e, portanto, o mesmo caminho óptico. Se nós tivermos os poços com diferentes valores, daí não dá para fazer essa associação direta. Agora, quando que essa correção não vai ser boa? Quando estivermos utilizando um kit ELISA comercial que não foi desenvolvido para esse tipo de equipamento com correção. É um kit que foi desenvolvido para equipamentos muito mais simples que esses da BMG. Então, se nós utilizarmos a correção do passo de luz e fizermos os testes para esses kits, depois os resultados que nós obtivermos não vão ser possíveis de serem interpretados se nós formos usar aquelas tabelas que vêm nas instruções dos kits. Então, nesse caso, não usamos a correção do caminho de luz. Além disso, o que pode ser dito por absorvância é que, de maneira especial, existe uma aplicação para a parte do Matrix Scan, que para absorvância pode ser usada para ver o crescimento de colônias. Para isso, nós fazemos um escaneamento de poço, obtendo os valores de absorvância e depois calculamos as áreas desses domínios das culturas, se considerando que elas vão estar apenas na parte inferior do poço. Então, a partir do momento em que nós fazemos o scan, nós podemos ver o crescimento delas. O resto, então, vai ser tudo igual. O que deve ser levado em consideração nessa parte da movimentação para a medida de absorvância é que, nesse caso, por exemplo, se nós fizermos uma medida de espiral, e se nós colocarmos aqui um número de flash igual a 15, por exemplo, toda vez que o equipamento fizer uma alteração, ele vai fazer essa leitura aqui inicial, por exemplo, depois ele vai percorrer esse espaço e vai fazer essa leitura. Toda vez que ele mudar a posição da placa, o líquido vai sofrer uma movimentação. E essa movimentação pode ser prejudicial para a leitura para absorvância. Porque, nesse caso, quando nós movimentamos o líquido, nós também fazemos com que a superfície do líquido não fique plana. Então, quando fazemos a excitação da amostra, incidimos o feixe de luz, pode haver espalhamento e os valores de absorvância não vão ser tão bons, os resultados não vão ser bons. Por esse mesmo motivo, nós não podemos zerar essa parte do settling time. Aqui, para fazer medida de absorvância para uma placa de 96 poços, nós recomendamos que seja colocado pelo menos 0,2 segundos. Isso significa que o equipamento vai fazer a primeira leitura, vai movimentar a placa para colocar o cabeçal bem abaixo desse ponto,
vai esperar 0,2 segundos para esperar o líquido repousar e assim a superfície aplanar e não ter mais movimento do líquido, então vai proceder essa leitura. Isso significa que, quanto maior o número de pontos dentro da placa, maior o tempo para fazer a leitura e também maior vai ser a somatória de todos os settling times para esse poço e, em consequência, para toda a placa. Então, aqui, quanto maior o número de leituras, muito maior vai ser o tempo total da análise devido ao settling time. O que é importante destacar é que, para uma placa de 96, nós temos um poço menor em relação à placa de 24 posições, por exemplo. Então, significa que o efeito de tensão superficial que o líquido sofre numa placa de 96 é maior que uma placa de 24 posições. Então, o movimento do líquido é menor numa placa de 96. E por isso que o settling time dele pode ser menor. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, o modo preciso para uma placa de 96, nós observamos aqui um settling time de 0,1 segundo. Nós recomendamos que seja 0,2, mas pelo menos 0,1 segundos é necessário para que seja feito esse repouso. Se nós formos para uma placa de, por exemplo, 12, que é uma placa com poços muito maiores, então que sofre uma tensão superficial, uma atração muito menor das paredes, ou seja, o movimento do líquido é muito maior, se nós observarmos aqui, o tempo de settling time é de 0,3 segundos, ou seja, maior em relação à placa de 96. Aqui eu vou voltar para a placa de 96, então, para prosseguirmos. Aqui, então, o resto vai ser tudo igual às medidas para fluorescência e para luminescência. Uma outra tarefa que podemos fazer aqui é criar acessos rápidos a protocolos, colocando eles aqui nessa região do ecrã. Então, clicamos aqui em New Button e escolhemos qual que é o teste que queremos colocar lá. Por exemplo, se eu quero botar o teste de Lowry, de leituras de absorvância, e ele aparece aqui. Vamos então simular que eu vou começar aqui uma nova medida. Vou apertar aqui em Start Measurement e o que vai me aparecer é essa janela aqui. Essa janela me indica, primeiramente, qual é o layout gravado para esse determinado protocolo. E eu posso fazer a alteração desse layout. Se eu não quiser dessa forma, eu venho aqui em Change Layout. Também eu posso fazer a identificação de 3 maneiras diferentes, colocando aqui identificação ID1, ID2 e ID3, o que é diferente daquela parte do Quick Start, por exemplo, em que nós só tínhamos um ID, então aqui é mais completo. E aqui também nós podemos fazer o ajuste do ganho. Essa parte que nós fazemos o ajuste do ganho para estabelecer qual que é o valor máximo de fluorescência que nós vamos ter, e assim nós ajustamos a escala para que os outros resultados de luminescência seja proporcional, de fluorescência também, só que inferior a esse valor máximo estabelecido. E nós fazemos da seguinte forma: quando nós sabemos qual que é o poço em que eu vou ter o maior valor de fluorescência, nós utilizamos esse poço,
vamos supor que seja esse selecionado aqui, o H10, e que eu tenho um controle positivo, e eu tenho certeza que o valor desse controle positivo vai ser o de maior fluorescência que eu vou obter, então eu venho aqui e faço o Start Adjustment, baseado nesse poço. Quando eu não sei qual que é o poço de maior fluorescência, então eu seleciono aqui em 96, que vai me selecionar a placa toda, e o equipamento então vai fazer um screening, buscando então a posição da placa onde vai ter a maior fluorescência, e o ajuste vai ser feito em relação a esse ponto, a esse poço em específico. Depois, então, tenho que dizer qual que é o meu valor objetivo aqui em Target Value. Se temos um valor de 90% aqui, por exemplo, então o equipamento calcula um fator de ganho para que no poço de maior fluorescência, vamos supor que seja o H10, o valor obtido dê um valor que seja 90% desse valor máximo e que o equipamento pode ler. Então, assim, os outros poços vão ser lidos de maneira a dar um valor menor, porque vão ser os poços com menor fluorescência. Esse é um ajuste bastante útil quando nós temos medidas a ponto final, porque nós sabemos que a fluorescência não vai aumentar com o passar do tempo, então o valor ajustado para o poço de maior fluorescência não vai ser alterado. E também quando nós temos cinéticas decrescente e que sabemos que os valores que virão depois do primeiro ciclo da fluorescência vão ser sempre inferiores aos valores iniciais. Não é útil quando temos cinéticas crescentes de fluorescência, porque os valores subsequentes de fluorescência serão sempre maiores que os do primeiro ciclo. Esse ganho vai variar entre 0 e 4.095. A partir de 2.000 e alguma coisa, vai aparecer uma mensagem no equipamento dizendo que estamos colocando um ganho muito grande e isso vai aumentar muito o nosso ruído de fundo. E isso é para ensaios em que nós temos pouquíssimas fluorescências e então nós temos que escolher realmente esse valor maior. Para ensaios em que nós temos fluorescências maiores e que não apareçam tão pequenas, tão reduzidas a ponto de do sinal se confundir com o ruído, daí nós podemos deixar com um valor de ganho mais baixo. Aqui também no setor ajuda explica bastante como nós podemos estabelecer esses critérios. Mas na prática, nós temos que conhecer nossas amostras para saber qual que é o valor esperado, se nós temos amostras realmente que gerem resultados muito baixos de fluorescência e aí nós aumentamos o valor do ganho, ou se são amostras mais tradicionais e que nós podemos manter um valor de ganho baixo, que os resultados vão ser também vão ser bons na mesa. Outra parte também interessante de explorar é a parte em que vai abrir aqui o novo botão que se abre a partir do momento em que nós começamos a fazer uma corrida. Essa janela se chama Current State Graphics e quando clicamos nela, que tem esse formato, abre essa janela a dizer para mim então como está a ocorrer essa minha medição. Aqui no caso seriam 4 ciclos a serem transcorridos e ele mostra para mim em tempo real como estão ficando os gráficos dessa minha cinética. Ou então os valores do meu último ciclo medido,
se nós mudarmos aqui em Display Options. Também pode mostrar os valores em cores, como mostrados aqui, ou até mesmo os resultados dos varridos espectrais que são obtidos a tempo real. Também é uma janela boa para ser usada quando queremos fazer aquela injeção antes de um ciclo, para sabermos em qual ciclo o equipamento está fazendo a leitura. Quando o ensaio acaba, então nós podemos apertar aqui o Close e ele é gravado automaticamente. Outra janela boa a ser explorada, então, é essa que se chama Script Button, que seriam... Aqui nós podemos criar protocolos que nós não poderíamos criar aqui nessa parte do Manage Protocols. Por exemplo, vamos supor que nós queremos fazer uma cinética que ao mesmo tempo tenha um escaneado matricial. Como nós observamos antes, nós não conseguimos fazer isso aqui de maneira muito fácil. Vamos supor que eu queira por fluorescência. Como nós fazemos isso? Primeiro, nós criamos um protocolo a ponto final para ensaio de fluorescência. E aqui eu dou um nome, por exemplo, de Matrix Fluo. E escolho o meu comprimento de onda, de excitação e o de emissão. E aqui eu coloco Matrix, de 5x5. Com tempo zero, número de flashes 10. Eu quero dessa forma. E eu dou OK. Ele não me deixou porque eu não coloquei nada. Vamos supor que eu queira dessa forma. Quando eu venho aqui em New Button, eu peço para fazer um novo script. Ele abre essa janela chamada Script Wizard. E aqui eu dou um nome para esse meu protocolo que eu quero modificar a partir daquele que eu já acabei de fazer. Então eu dou o nome para ele de Matrix Fluo Kinetic. Por exemplo, porque agora ele vai ser uma medida de fluorescência matricial, fazendo uma leitura da superfície 5x5, uma matriz 5x5 de cada poço, e agora eu vou fazer uma cinética. Aqui no Plate ID eu posso dar o nome do protocolo, e aqui eu posso escolher até 3 protocolos para serem misturados entre si. Eu vou pegar só o primeiro, que é esse que eu fiz agora, e aqui eu vou definir a minha cinética. Eu quero medir, por exemplo, durante 24 horas, de hora em hora. Então aqui eu coloco 25, colocando esse n mais 1 para considerar o primeiro ponto da cinética, o tempo zero. E aqui eu vou colocar 3.600. Aqui eu posso definir, eu quero agitar durante os tempos mortos, ou seja, entre esse intervalo entre um ciclo e outro? Sim, eu quero. Duplo orbital a 700 RPM. E dou um OK. A partir de então, esse meu método aparece aqui abaixo dessa barra, que é a parte em que eu tenho meus protocolos customizados, vamos dizer assim. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu queira agora fazer então uma cinética de uma curva de crescimento, e para isso nós queremos ver a reação fluorescente e ao mesmo tempo a proliferação celular por absorvância. Então nós temos que entrar aqui. Nesse caso eu vou fazer 2 protocolos, um de fluorescência
a ponto final. Aqui eu vou chamar de curva crescimento fluo. Eu vou selecionar os meus comprimentos de ondas de excitação e emissão. E eu vou colocar aqui que eu quero fazer a medida por um spiral com 10 pontos. Dessa forma. O importante aqui é que esse layout que eu produzir aqui, vamos supor que eu queira essas duas primeiras colunas dessa forma. Eu dou um OK, vou mudar aqui para o número 9. Aqui o número é pequeno. Vou manter, então vou colocar 15. Agora eu faço um outro protocolo, só que agora de absorvância, a ponto final, e eu dou o nome de curva de crescimento absorvância. Defino que é esse o comprimento de onda. Não vou fazer a correção do passo de luz. E aqui eu quero uma matriz de 6 por 6, vamos supor. O importante é que esse layout que eu fizer para esse método tem que ser igual ao do anterior. Então eu dou OK. E agora eu venho aqui em New Button. E nesse New Button, então, eu dou o nome para esse protocolo que eu realmente quero. Chamo de Fluo mais ABS, por exemplo. Kinetic. Dou o nome do mesmo nome que o protocolo. E aqui eu busco os meus dois protocolos que eu quero misturar. O da fluorescência e o da absorvância. Também quero fazer a leitura durante 24 horas e com leituras em intervalos de hora em hora. Aqui eu vou agitar porque eu quero crescer, quero proliferar minhas células. Então, ele tem que ter uma agitação para que permita que haja uma aeração do meu líquido e assim permita o crescimento. E quando eu coloco aqui em Combine Data from Different Protocols, significa que eu quero ver os dados dos dois protocolos misturados no mesmo tratamento de dados, ou seja, eu quero comparar um com o outro. O que o equipamento vai fazer aqui? Ele vai fazer a leitura de absorvância primeiro, ou melhor, de fluorescência primeiro, por toda a placa, no tempo zero. Depois, vai fazer a leitura por absorvância de toda a placa, matricial, daquela forma que nós programamos, para as duas primeiras colunas preenchidas, e vai ficar agitando durante o tempo morto, que é de quase 1 hora, até chegar no segundo ciclo, para depois fazer também a leitura de toda a placa por fluorescência, depois todo o escaneamento matricial por absorvância, e assim até acabarem todos os ciclos. Esses foram todos os parâmetros mais básicos, a explicação mais fundamental desse software de controle do equipamento. Mais dúvidas podem surgir e nesse caso existe esse botão de ajuda e também existem as pessoas que podem ajudá-los a tirar as dúvidas quando forem muito específicas. No caso, eu, da Biogen, e também a própria BMG, através de mim, que tem uma equipa que já tem muito conhecimento a respeito de muitos protocolos e pode dar um bom suporte
quando os resultados não conseguirem ser atingidos, nós estamos à disposição.